As vacinas contra a Covid-19, aquelas vacinas de RNA, elas seriam uma técnica de engenharia genética para alterar o nosso DNA e nos transformar em organismos geneticamente modificados, como, por exemplo, espécies transgênicas, e depois patenteados e sermos posse de empresas poderosas? Essas vacinas, elas não seguem os protocolos científicos adequados, mínimos, para se poder obter um produto de qualidade com alguma eficácia e segurança. Essa vacina utiliza células cancerígenas nos seus ingredientes e, portanto, nos estaria infectando com câncer. Vamos conversar sobre essa prosa aí? Existe um vídeo de uma médica americana que circula por aí falando todas essas coisas. É uma médica osteopata. Eu tomei conhecimento desse vídeo por causa da minha amiga Ana, que me mandou e pediu que eu comentasse a respeito. Na verdade, esse vídeo toca em vários assuntos, até um pouco distantes uns dos outros, de engenharia genética, os protocolos de produção de vacina, culturas de células, leis de patente, enfim, uma série de coisas em que cada um desses itens poderia merecer um vídeo específico para a gente aprofundar o assunto e comentar o que ela diz. Na verdade, deveríamos até aprofundar um pouquinho mais para poder esclarecer e refutar ou não o que essa médica vem dizendo. Então ficaria um vídeo muito longo ou seria necessário fazer vários vídeos. Nesse caso, eu pretendo comentar aqui as coisas principais que ela falou. Já deve ficar um vídeo grande por causa disso, e acredito que já vai ser o suficiente para se ter uma ideia da confiabilidade do que essa mulher fala. Bom, uma das coisas que ela diz é sobre o protocolo científico utilizado na produção dessas vacinas, que ela diz que não é adequado, não é um bom protocolo científico. Ela diz, por exemplo, que foram pulados os testes em animais. Ela chegou a dizer que não estão sendo feitos testes com placebo, com grupos recebendo placebo para comparação. Enfim, ela critica bastante a produção da vacina, mas para a gente poder entender isso, a gente tem que entender minimamente como que funciona a produção de uma vacina, para entender dentro dessas fases o que está acontecendo para a produção da vacina contra o SARS-CoV-2, que é o coronavírus. Bom, a produção de uma vacina envolve 2 estágios principais, sendo que o segundo estágio tem algumas fases, umas 4 fases, pelo menos. Então a gente tem o primeiro estágio, que é o estágio pré-clínico, em que ainda não vão ser usados seres humanos. Nessa primeira fase de ensaios pré-clínicos, vão ser estudadas as substâncias, todos os substratos que vão ser utilizados, vão ser estudados os alvos do vírus, que essa vacina deve atacar, a estratégia, se vai utilizar vírus inativado, se vai utilizar vírus atenuado, se vai utilizar só um pedacinho do vírus, se o material genético desse vírus vai ser inserido num outro vírus que vai ser trabalhado, enfim, que tipo de vacina, tá? E aí diferentes grupos podem testar diferentes estratégias, vão ser feitos os testes em animais nessa fase, ok? Então é a fase de estudos pré-clínicos que pode, em circunstâncias normais, durar aí de 1 a 5 anos. Porque, claro, a gente não vai começar a produzir alguma coisa e já ir testando em seres humanos logo de cara. Então vão ter que ser escolhidos os animais adequados, que tenham respostas mais parecidas com a do ser humano, para estabelecer uma margem de segurança aí, para passar para a fase clínica. Na fase clínica, ou seja, no segundo estágio, a gente tem uma primeira fase em que são utilizadas poucas pessoas, sei lá, 5, 10, 15 ou 20 pessoas, mas um grupo pequeno, e que o objetivo vai ser especificamente avaliar se há grandes efeitos colaterais ou as consequências da aplicação daqueles substratos da vacina ou da vacina nos indivíduos. Por isso, um grupo pequeno. Nessa fase ainda não está nem sendo testada a imunidade que ela gera. É somente focado nisso, nos efeitos colaterais da vacina. Em todas as outras fases, em todos os outros estágios,
esses efeitos colaterais continuam sendo monitorados até o fim. Mas nessa primeira fase, ela é especificamente para isso, para a gente já ter uma boa ideia inicial de como é que isso funciona antes de começar a aplicar em mais pessoas. Uma vez que a gente passou dessa fase e viu que é relativamente seguro aplicar isso num número maior de seres humanos, vem o segundo estágio, ou a segunda fase, em que o objetivo principal é avaliar se aquela vacina gera uma resposta imune. Então aí já são utilizados um número maior de pessoas, sei lá, centenas de pessoas, se aplica a vacina, essas pessoas ainda não estão expostas ao vírus, mas se aplica a vacina e depois de um tempo se avalia quais as respostas do organismo em relação àquela vacina. Se aquela vacina estimulou uma resposta imune. Só que estimular uma resposta imune não é o suficiente para saber se a vacina funciona. É necessário saber se essa resposta imune é eficiente. Tá? É como se você desse um escudo para uma pessoa, mas depois você tem que testar se esse escudo aguenta o ataque. Okay? É por isso que vem ali depois a terceira fase, que é o teste de eficácia. Aí são utilizadas um número maior de pessoas, milhares de pessoas, e essas sim vão ser expostas ao vírus. Então você dá a vacina, espera elas construírem uma resposta imune por causa da vacina, e depois vai ser testado se essa vacina funciona, se essa resposta imune é efetiva. Para saber isso, são utilizados dois grupos aí de milhares de pessoas, um deles recebe placebo e o outro recebe a vacina. Só que ninguém vai inocular o vírus nessas pessoas. Você não vai contaminar essas pessoas com o vírus para saber se foi eficiente ou não. Isso não existe. Okay? Principalmente naquelas que tomam placebo. E ninguém sabe quem tomou placebo, nem quem está aplicando e nem as pessoas que receberam a vacina. O que se faz é devolver essas pessoas para suas comunidades normais. Elas voltam àquele grupo, ficam lá misturadas na sua comunidade, espera-se um tempo e depois de um tempo você avalia quantas pessoas de um grupo pegou a doença e quantas do outro grupo também pegou a doença. Então a diferença entre um e outro é a medida da eficiência da vacina. Se no grupo placebo, sei lá, de 1000 pessoas, não sei, 20 pegaram a doença, e no grupo que tomou realmente a vacina, 2 pessoas pegaram a doença, então essa diferença do 20 para o 2 é a medida da eficiência da vacina. Okay? Para isso é necessário algumas coisas. Claro, primeiro, quanto maior o número de pessoas, melhor, porque é necessário que pessoas peguem a doença, embora você não vai inocular elas, você vai deixar elas na comunidade, mas é necessário que algumas pessoas peguem a doença para você saber a diferença. Quanto mais pessoas, por exemplo, no grupo placebo, pegar a doença e ter uma diferença maior do que no grupo que tomou a vacina, mais acurada vai ser essa avaliação da eficiência da vacina. Então, é preciso um número bastante grande de pessoas, porque quanto mais pessoas, maior a probabilidade de que alguém pegue a doença. Segundo, essas pessoas têm que ser de uma localidade onde, de preferência, a pandemia está com conta. Porque se elas são de um local onde ninguém mais está pegando a doença, não vai adiantar nada. Tá? Vai passar um tempo, pouquíssimas pessoas ali vão pegar, se alguma pegar, e não vai ter avaliação nenhuma. E terceiro, tem que esperar um tempo, porque quanto mais tempo a gente espera, mais probabilidade de que essas pessoas peguem a doença, para a gente poder medir. Então, quanto mais tempo esperar, melhor, mais acurado a medida dessa eficiência. E são esses resultados desta fase que, nos momentos recentes aí ao que esse vídeo está sendo feito, nós estamos ouvindo falar. Várias dessas vacinas terminaram esses testes e estão publicando aí os seus índices de eficiência, como as vacinas de RNA, por exemplo, que tem 90%, 94%, 95% de eficiência, que é uma eficiência bastante alta. Como é que eles sabem disso? Através destes testes, são justamente eles que foram terminados agora. Mas depois disso ainda vem mais uma fase, vem uma quarta fase, em que vão ser testados um número muito maior de pessoas. Então, nessa fase já há a distribuição da vacina para a população, mais grupos específicos, como, sei lá, profissionais de saúde, grupos de risco, como idosos, por exemplo, e aí vão ser centenas de milhares, 1 milhão de pessoas, e elas vão continuar sendo acompanhadas. E essa fase também é importante, por exemplo, para avaliar eventuais efeitos colaterais da doença
que são menos prováveis, muito menos prováveis, então precisa-se de um grupo muito maior para que eles apareçam. Mas, necessariamente, vão ser efeitos colaterais muito menos prováveis, justamente porque precisa de um grande número de pessoas para que eles apareçam. E também é possível verificar várias coisas através dessa quarta fase. Por exemplo, tempo de duração da vacina. Vai que a vacina ela dura só um certo tempo depois e perde esse efeito. Vai que determinados grupos de pessoas, como idosos, por exemplo, precisem de uma dose a mais, porque eles não desenvolvem uma imunidade tão facilmente. Vai que essa vacina ela não seja tão eficiente em casos de reinfecção. O índice de proteção para cada tipo de pessoa, enfim, ainda é possível avaliar várias coisas. É a fase final de validação da vacina, mas ainda é uma fase de teste. Então as pessoas, elas se voluntariam, elas não são obrigadas, elas sabem disso, elas são esclarecidas, elas assinam um termo de aceitação, de responsabilidade lá, onde consta todas essas informações. Em todas essas fases, elas fazem isso naturalmente, porque são fases de testes. Embora nessa última fase a probabilidade de dar alguma coisa errada ainda seja muito pequena, mas é teste justamente para saber se isso acontece. Então é por isso que as pessoas aceitam participar desses grupos se quiserem, não são obrigadas e têm que assinar um termo de responsabilidade. Evidentemente, ainda é uma fase de teste. Bom, e o que está ocorrendo com a vacina contra o SARS-CoV-2? Como é uma situação absolutamente emergencial, algumas dessas fases estão se juntando. Por exemplo, a fase 2 e 3. Normalmente a fase 2 avalia só se há uma resposta imunológica e a fase 3 avalia se essa resposta imunológica é eficiente. Normalmente isso ocorre porque a produção de vacina, um dos motivos, né, é muito cara, pode chegar a mais de $1 bilhão. Então, se a vacina não produz uma resposta imune, nem adianta passar para a terceira fase com um número muito maior de pessoas, portanto um gasto muito maior, tem todo o processo de produção dessas vacinas que também é todo um capítulo à parte aí, enfim, então nem vale a pena. Mas como é uma situação emergencial, essas duas fases, por exemplo, elas vão ocorrendo mais ou menos ao mesmo tempo. Tá? Você já vai testando se tem resposta imune e ao mesmo tempo se ela já protege contra o vírus, se é eficiente, enfim, então encurta-se aí o caminho. Além do mais, têm sido utilizadas técnicas e tecnologias que já vêm sendo testadas há muito tempo, já tem passado por aquelas fases pré-clínicas, por exemplo. É só uma questão de, ao invés de usar um outro vírus ou um outro agente, usar aquele do coronavírus. Mas a técnica, os substratos, as substâncias em si já vêm sendo testadas. Elas já passaram por aquela primeira fase, por exemplo, de testes em animais. Então, a gente não precisa fazer isso de novo. Okay? Além do mais, existe toda uma estrutura dentro desse processo aí, que na verdade é bastante mais complexo, que já foi desenvolvida, por exemplo, nas epidemias das gripes, gripe suína, gripe aviária, etc. Nessa época já foi construída toda uma estrutura que está sendo utilizada agora. Então, a cada fase que nós vivemos de desenvolvimento de tecnologia, nós temos coisas a mais que não tínhamos antes, claro. Então a gente sempre vai estar mais preparado. Além do mais, essa é uma circunstância inédita, não pela pandemia mundial em si, mas pelo fato de ser a pandemia, pelo fato de já termos tantas técnicas desenvolvidas, pelo fato de ter tanta gente, tantos laboratórios, tanta gente estudando, trabalhando em cima e praticamente recursos ilimitados que estão sendo injetados nessa pesquisa no mundo todo. Então, por isso e por alguns outros fatores, o tempo de produção dessa vacina está sendo absolutamente recorde. Mas ela tem passado por todas essas fases, embora desta forma emergencial. Aí quando essa mulher vem e diz que não foram feitos testes em animais, me parece que ela não conhece esse protocolo ou que ela não sabe do que está sendo utilizado, porque na verdade é uma mentira, ou uma deturpação muito grosseira do que está acontecendo realmente, porque nós estamos simplesmente usando tecnologias que já passaram por essa fase. Outra coisa, ela diz que não estão sendo utilizados grupos placebo, que está sendo só avaliado se a vacina produz uma resposta imune. Aí, tipo uma sabichona assim, ela diz porque só ter uma resposta imune não garante que a vacina vai ser eficiente. E isso é verdade, ela traz essa informação. Mas nós sabemos disso. É por isso que existe fase 2 e fase 3. O que me parece é que na época que ela fez esse vídeo, as pesquisas que ela verificou ainda estavam na fase 2, que só avalia a resposta imune.
Então, sei lá, dá a impressão que ela acha que só existe aquilo. Era aquilo que ela estava vendo, era só aquilo, é só aquilo que ela sabe que ela vê, logo não existe mais nada. Logo, só estão verificando isso, se a vacina traz uma resposta imune e não vão verificar se essa resposta é eficiente ou não e vão jogar para a população, enfim. E ela, novamente, não deu a mínima referência, nenhuma evidência, nenhuma informação de que isso não esteja sendo feito. Ela simplesmente falou, tá? Contra todas as evidências que a gente tem hoje de que está sendo feito. Então, esse é o primeiro ponto que me parece totalmente uma balela. Outro ponto é que ela começa o vídeo falando de engenharia genética. Então ela explica engenharia genética, pegar um pedacinho de um DNA de um animal, injetar no DNA de outro animal, para desenvolver uma característica específica daquele animal, e isso seria um organismo geneticamente modificado, como por exemplo um transgênico, etc., que são patenteados pelas empresas. Mas para a gente entender melhor isso daí, eu vou utilizar o quadro lá, ok?